E aí, gente, era nem Science aqui. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema relacionado à neurociência e um pouco relacionado à anatomia também, que é o encefalocentrismo e o cardiocentrismo na filosofia grega, né? Então, hoje em dia, nós sabemos claramente que a sede da inteligência no ser humano e nos animais é no cérebro, né? Seja para aves, seja para animais como moluscos ou herbívoros, carnívoros, não importa. Se você pegar um leão, se pegar um jacaré, obviamente a estrutura do cérebro deles é diferente. A proporção relacionada à massa do cérebro relacionada ao corpo também é diferente. E também o nível de comportamento inteligente também é diferente. Então, você pega corvos, por exemplo, eles têm uma inteligência bem alta, né? Assim como primatas, golfinhos são ditos também que têm um cérebro bem, assim como digamos, elevado, né? E outros seres que talvez não tenham uma capacidade de raciocínio tão grande quanto outros, né? Então, e uma coisa importante, que até uma tese de uma brasileira, quando a descrição fala, né, é a questão que o importante não é o número de neurônios nem do tamanho do cérebro do animal, né? Nem a proporção de massa corpo do animal, mas principalmente, tipo, que o sistema como um todo não precisa de, tipo, quanto mais neurônios não significa mais inteligência. Então você pega um cérebro de elefante, por exemplo, você vê no cerebelo, ele tem um nível de neurônios, assim, absurdo, até maior do que o ser humano. Mas na parte do cerebelo, né? Especificamente naquela parte. Mas com certeza não significa que ele tenha mais inteligência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que tamanho não é documento e nem número de neurônios é documento, né? Tem alguma coisa diferente que realmente faz a inteligência acontecer que não é tão aparente, né? Mas no geral é isso. Eu lembrei o nome é uma tese da Suzana Herculano sobre essa questão e eu vou deixar na descrição também. Então, como que funciona? O que é o cardiocentrismo, por exemplo? Que alguns acreditavam nesse. O cardiocentrismo era uma doutrina que acreditava que o coração era a sede do pensamento humano, da mente, né, da inteligência. Então, eles acreditavam que o coração, outras coisas também, né? Não só o coração, ou outras partes como diafragma também pensavam, enfim. Alguns diziam até pulmões, enfim. E acreditavam que tinha tipo uma pneuma, um ar de vida que corria no ser humano. Eles acreditavam nisso, né? Eu vou dizer quem, né? E outros que acreditavam que estava no encéfalos, né? Que no caso é o que é chamado de cérebro, né? O céfalos no grego é a cabeça e o encéfalos o cérebro, dentro da cabeça. Esse en vem de na, né? Dentro da cabeça, no caso. Na cabeça. E o estranho que pra nós é normal, né? Mas até o século 17, 18 pra frente, até o século 19 talvez, esse pensamento que o cérebro era a sede dos pensamentos não era bem desenvolvido. Parte pela falta de entendimento na biologia molecular e tal, que não era forte na época, né? Século 20 já começa tudo a ficar normal, né? Tem o nascimento da neurociência em si e tal, né? Mas enfim, a tese que eu vou usar como base é a Soul, Mind and Brain, Greek Philosophy and the Birth of Neuroscience, do Enrico Crivellano e do Domenico Ribati. E eles começam falando sobre o desenvolvimento de conceitos gregos sobre o cérebro, né? Então, por exemplo, um dos conceitos era que seria o lugar da sensação e do entendimento, né? Do Alquimaion, no começo do século V a.C.
Hipócrates de Quios, né? Não confunda com Hipócrates, o médico, que é o interpretador das coisas, né? O mensageiro do entendimento, a sede da emoção, questões morais e atividades estéticas, né? Platão vai dizer que seria o que a gente diria que é o cérebro, né? Que seria o lugar da alma racional, que ele divide em várias, né? Aristóteles, que era um cardiocentrista, falaria que é o agente que esfria o corpo quente, seja lá o que isso quer dizer, nada com nada, né? Um monte desses caras vai falar nada com nada. Pseudociência pura, né? Herófilos, também antes de Cristo, que seria o comando do corpo, e o Galen, que é o Hegemonicon, que no caso ele vai ser o cara que vai, um dos caras importantes para falar que o cérebro é a sede dos pensamentos e tal, controla tudo. Isso no 200 anos depois de Cristo, século 3 ou 2. E tinha, no caso, os que acreditavam. Assim, o Galen, no século 2, é o ponto de partida para começar essas investigações melhores. Ele começou a fazer, é, dissecar pessoas e animais e tal. Algumas coisas eram um pouco brutais ali, né? Naquele contexto. Hoje em dia não seria permitido, mas ele fazia isso. Até pessoas vivas. Pessoas não, até animais vivos ele fazia. Ele ia fazia umas audiências, uns shows, que ele pegava as cordas vocais do animal e cortava para que o grito dele parasse, né? E as pessoas viam que as cordas vocais que produziam realmente o grito do animal. Porque ele tirava o som, né? Quando cortava as cordas vocais. Não era uma coisa muito bonita, né? E com certeza esse cara seria preso hoje em dia, mas isso foi quase 1800 anos atrás, né? Então, ainda assim, por mais que tanto os romanos quanto os gregos eram brutais, assim, principalmente no Coliseu, esse tipo de coisa, ainda assim, muitas dessas coisas não eram permitidas até aquela época, né? Era crime você fazer dissecações e tal, porque não gostavam, falavam que você estaria, que seria um crime contra a natureza, né? Hoje em dia é algo um pouco mais procedural, né? Então você tem que ter um conselho de ética na faculdade que permite fazer isso, no laboratório e tal. Mas naquela época não tinha isso, né? Mas Galen teve uma permissão maior. Assim como Herófilos e ele era Stratos de Cos 3 séculos antes de Cristo, né? Então, Galen é depois de 500 anos deles, né? Então, os que acreditavam que o cérebro, o encéfalos, é a principal sede do pensamento humano, é o Alcmeon Oficroton, 6, de 6 até 5 a.C., e Pitágoras e os pitagóreos, né, os descendentes dele, discípulos. Anaxágoras, também conhecido por definir que a Terra era redonda já naquela época. Hippon of Samos, Diógenes de Apolônia, Filolaus of Croton, 4º século. Hipócrates de Cos, Platão, embora Platão também viaja depois disso. Herófilo de Calcedônia, Stratos e Galen, o único depois de Cristo, né? Segundo século antes de Cristo. E sobre. Agora, esses acreditavam que o cérebro era o encéfalos, né? Era a sede do pensamento humano. Agora, os cardiocentristas, né? Os que acreditavam que o coração é a sede do entendimento. Aqui do 4º século é o Filistion, o Filocre, da escola de Cnidos, Aristóteles. Assim, quando ele fala desse tema, é lixo. Aristóteles, a gente tem que dividir o que ele fala, né? Grande parte das coisas que ele fala é lixo, mas Diocles de Caristos, Praxágoras of Cos, Zeno, Crisippus of Soli, 3º século agora, 2º século, os estoicos, e Galen vai ter que lutar contra esses estoicos, porque os estoicos defendiam com unhas e dentes o cardiocentrismo, né?
o autor dos tratados de Hipócrates, né? Relacionado a... É que, tipo, o médico Hipócrates, não Hipócrates of Cos, que era matemático, o Hipócrates, que no caso é médico e tal, é importante, dos primeiros médicos importantes aí na história. Os discípulos deles vão escrever o que eles aprenderam do Hipócrates, mais ou menos. E, no caso, é isso aí. A obra de Corde, tratado, né? E também Atenaus de Atalha, primeiro século antes de Cristo, também acreditava no cardiocentrismo. E no geral, como eu disse antes, até o século XVII, os autores vão dizer que algumas pessoas acreditavam em cardiocentrismo, né? Então, pensa que acreditar que o cérebro realmente é a sede dos pensamentos é uma coisa relativamente nova, 200 anos e tal. Isso só mostra o avanço na biologia, na anatomia humana, que foi extremamente importante para entender isso, né? Assim que começou a dissecar, principalmente mais depois da morte dos seres humanos, começou a entender mais esse tipo de coisa. Uma coisa importante nesse contexto é Fido, de Platão, que eu fiz até um vídeo recente no tema do Fido, né? E no geral ele fala desse tema, e eu vou dar uma citação do Fido com relação a ele, né? Essa versão do Fido é de 1851 do F.J. Church, então abre aspas, né? As criaturas vivas tomam uma forma definida, né? Como dizem alguns, a partir da fermentação, do calor e do frio. É uma pergunta no caso. É o sangue, ou o ar, ou o fogo pelo qual pensamos? Ou não é nenhum desses, mas o cérebro? Aqui, Sócrates falando, né? Porque ele tá falando aqui, por exemplo, Aristóteles posteriormente dele falava que era coisa relacionada a calor e frio, se é o sangue, se é o ar, se é o fogo. Esse do ar, algumas pessoas acreditavam que o ar entrava nos pulmões e faziam o pensamento, enfim. Aí ele vai dizer, ou não é nenhum desses, mas o cérebro, que dá os sentidos da audição, visão e olfato, e a memória. E a opinião vem, e do conhecimento da memória e da opinião quando em estado de quiesciência, né? Então, no caso, definindo aqui, ele não tá dando um veredito, né? Sócrates é comum isso. Às vezes ele só te dá uma pergunta da vida e não fala a resposta, né? Nesse caso ele pensou, será que não é o cérebro que dá os sentidos da audição, visão e olfato, memória, em vez de todas essas coisas loucas que as pessoas sugeriam, né? Sangue, coração, blá blá blá. Então, embora eles não tinham nenhuma evidência científica na época, porque eles não tinham como cientificamente analisar as coisas. Não existia telescópios na época, laboratórios e tal. Então, mas o Sócrates já acreditava no encéfalos, né? Então, durante um tempo, muito tempo na verdade, né? Filósofos acreditavam que a consciência, o que não faz nós pensarmos, né? Estaria, por exemplo, no ar, que envolveria todo o nosso corpo. Então, os que acreditam nisso, né? Que a consciência estava no ar que entrava no nosso corpo. E passava pelo diafragma, enfim, essas coisas. Diogênesis de Apolônia, Anaximenes de Mileto. Ou uma chama incandescente, como diz Parmênides. De algumas pessoas talvez seja, né? Mas não da maioria. Empedocles dizia que era no sangue. Heráclitos dizia que era no fogo. Seja lá o que significa. E Aristóteles, Praxagoras of Cos e Diocles dizia que era do coração. O cardiocentrismo, né? E Demócritos que a alma estava preparada no corpo, né? Sobre se a alma estava preparada no corpo, eu sei que num livro chamado Matetes, que é um pai da igreja muito importante. Pai da igreja são pessoas que escreveram sobre... Eram pastores ou teólogos que escreveram assim perto da época de Cristo, né? Século 2, 3, até 1. E o Matetes, que significa discípulo em grego, o nome dele era diferente, o nome não é mais estranho lá. Ele usava o mesmo conceito de Demócritos para explicar a alma, né? Ele falava que a alma estava espalhada por todo o corpo e tal. Embora, biblicamente, essa afirmação seja nula, né? Porque
não, essa afirmação não existe biblicamente, né? Mas Demócritos acreditava nisso e Matétis usa esse conceito de Demócritos, que era espalhado naquela época, né? Século II da vida. 3, né? Sobre esse tema, né? Mas esses, no caso, são as pessoas que não acreditavam que o cérebro era a sede dos pensamentos, né? Embora a gente viu que tinham pessoas que acreditavam que era o cérebro. Naquela época, mesmo sem evidências práticas, talvez. Tantos como os pitagoreus, Anaxágoras, Hipon de Samos, Diogênio de Apolônio, como eu falei. E os que começaram a investigar isso mais a fundo foram o Herófilos of Calcedônia. Tem uma tese só sobre ele, né? Que é a Herófilos do Acar, Feridun et al. Herófilos of Calcedon, no Jornal de Neurocirurgia de 2005, que eu vou deixar na descrição, que eu usei também para fazer um vídeo desse tema que a gente tá falando, focando no Herófilos, né? Como o pioneiro na neurociência, né? Em 3 a.C., século 3 a.C. Depois Galen vai fazer bastante coisa. O Galen realmente foi um divisor de águas, né? Porém, ele se achava muito. Ele escrevia que ele era melhor, que ele escrevia muitos tratados, né? Era um médico renomado mesmo. Se alguém já assistiu a série Merlin, pensa naquele médico da série Merlin, que ajuda o protagonista. Um médico da corte real, né? Mas tanto Herófilos era status de Cos e Galen era bem assim. Eles eram bem brutais, assim, com o ser humano e com animais. Não era muito bonito, né? E algumas pessoas diziam que estava errado. Até alguns cristãos, né, mais ou menos da época, criticavam eles, contra eles, né? Falando que não podia fazer isso e tal, que era errado, mas também sem muita consciência, né? Porque era certo, mas tinha que fazer do jeito certo, né? Não com animais vivos, não com pessoas vivas também não, enfim, tinha que ser feito de forma correta e ética, né? Então, hoje em dia é feito de forma, hoje mais do que antes, né? Até do que 50 anos atrás, é feito de mais forma ética e lidar com cérebros de pessoas que já passaram, né, no caso, para analisar, estudar e tal. Então, isso é importante, mas eu acho que o ponto deles também é importante, né, de a gente levantar essa questão moral, né, também. Então tinha esses caras que acreditavam, né, que tava no ar, na chama incandescente, no sangue, ou seja lá o que for, né, todo o corpo. Galen destruiu ele, né, Galen escreveu vários tratados, como sobre as causas antecedentes, os 3 tratados sobre a natureza da ciência, o método da medicina, sobre os temperamentos, que ele dividia os temperamentos em algumas partes para definir o que a pessoa tinha, enfim, procedimentos anatômicos. Galen escreveu bastante coisa, mas foi somente com Andreas Vesalius que ele escreveu um livro ilustrado, né, que é muito mais detalhado, que é o De Humani Corporis Fabrica, que descreve tanto esqueletos quanto estruturas do próprio tecido do corpo, dos músculos de forma anatômica correta e com desenhos incríveis. Parece que ele não fez todos, mas ele pagou para as pessoas fazerem. Mas é um livro, assim, super importante, talvez mais importante da ciência anatômica da história, né? Um divisor de águas, né? Pela sua habilidade de expressar, principalmente para os médicos, né? Como a anatomia funcionava. E muito melhor que Galen, né? Galen cometeu muitos erros porque algumas indicações indicam que ele não sabia nem como o esqueleto humano funcionava direito, que ele não dissecava da forma que o Vesalius fez, que ele teve também a devida permissão e tal. Mas enfim, uma coisa importante também de falar é sobre alguns conceitos gregos, né? Relacionados a esse tema, né? Em Platão, principalmente.
a questão do timos, que era uma palavra relacionada à emoção humana, a psique, que era meio que o sopro de vida no ser humano, né? Que também é usado biblicamente, né? Tem a frenes, que era o diafragma ou pulmões, né? Mais ou menos na sua garganta, que também diziam que era relacionado a isso. O nós, o noem, que era a razão humana. Menos, que era a fúria. Cardia, que era o coração, ou etor, ou cradia, em Romero parece, mas em textos bíblicos é cardia. O termo também que eu já falei, que é o kefale, encéfalos, né? Lembrando que encéfalos é o cérebro, kefale é a cabeça. E uma coisa de Platão, que era o epimetikon, que era a consciência, né? No grego também. Então, no geral, tem também a questão da doutrina da alma de Platão, né? Que tinha a questão do Logos, né? Que a alma era imortal, divina, né? Que o corpo era só carcaça, enfim. Essa questão do dualismo, a visão dualista da consciência, a gente pode ver em Descartes, por exemplo. Também era prevalente na época, né? Que não era só o cérebro que importava. Tinha uma questão mais do mundo das ideias, né? Que Aristóteles seria o contrário, né? Ele é mais pé no chão. Mas o conceito de platônico é diferente. Do ponto de vista teológico, né? Na visão protestante, seria corpo, alma e espírito, né? Soma, psique e pneuma. No caso, a gente não define o que é pneuma nem psique. Aí alguém pode dizer, a pneuma, ela é... Como se diz? Ela é imortal, teologicamente, mas alguns dizem que ela é imaterial, né? Não é feita de matéria. Isso não faz sentido, porque... Sabe o que não é, sabe o que não é feito de matéria? Não precisa ser matéria. Essa palavra é grega, ela não é correta, ela é muito platônica essa palavra. É melhor dizer, o que não é feito de nada é nada, né? Então, se existe o psique, ou a pneuma, tem que ser feito de algo, né? Concorda? Até do ponto de vista teológico. Tem que ser feita de algo. Alguma coisa, não sei o que é, mas... Pode não ser feita de carne ou sangue, né? Como o próprio Senhor diz. Mas... tem que ser feito de algo, né? Então... algo que eu não conheço o que é, mas feito de algo. Esse é o ponto de vista teológico, né? Tem um ponto de vista, por exemplo, que era de Francis Crick, quem descobriu o DNA. Então, Francis Crick, que é um cara que, um caso super importante aí para da biologia em geral, né? E escreveu um paper junto com Christopher Koch relacionado a esse tema também. Que eu vou deixar na descrição um paper, que eu vou falar em outro episódio com mais detalhes. Ele acreditava que, no caso, a consciência emergia somente das propriedades químicas e físicas do cérebro, sem nada além disso. Então, é diferente do dualista. É a teoria de Crick, no caso, somente coisas como amor, sentimento, coisas fenomenológicas subjetivas, até a questão dessa questão individual, inacessível a outras pessoas, né? Da consciência, né? Seus pensamentos e tal. Também seria só produtos de reações químicas, metabólicas, seria só isso. Essa é a teoria fisicalista, né? E tem várias outras. Tem a eliminativista nesse contexto, teoria da identidade, funcionalista, mas todas acreditam nisso, né? Que não existe nenhum dualismo, né? Existem sim teorias de dualismo que são talvez científicas. Tem, por exemplo, panpsychism, que até alguns dizem que até Platão acreditava nessa, mas é só uma opinião de algumas pessoas. Que também pode ser vista também como panprotopsychism,
que é panpsychismo? É uma forma de dualismo que acredita que tem a parte física e tal do cérebro, controla as suas partes do corpo, blá blá blá. E também questões protopsíquicas, né? Que fariam emergir a fenomenologia da consciência, né? Como o que é chamado de qualia, né? A vermelhidão do vermelho. De você ter uma experiência diferente das pessoas, porque você é um ser individual e independente do observador também. Então, teria microconstituintes, né, que poderiam criar essa questão consciente. E normalmente nesse contexto tem uma teoria do Giulio Tononi, chamada teoria da integração da informação, que é uma teoria que é associada ao panpsychismo, que no caso você teria uma função chamada phi, que definiria a quantidade de integração da informação que você tem no cérebro de um ser humano, de um animal, de um gato. E aí você pode pensar daí, né? No caso, o que faria emergir a consciência seria esses microconstituintes, né? Só que a questão é que a teoria não dá esses microconstituintes, né? Então aqui esse é o problema. Então, não tem como você... Não tem como você falar que uma teoria ela é científica sem um nível de detalhamento mínimo, né? Então, é uma teoria que também tem uma questão filosófica por trás, né? Então, tem outras teorias, como Global Workspace Theory, ou mesmo a Archer Theory, que diz que a consciência acontece nos microtúbulos, né? Que são meio que... Não são túneis, são meio que... Eu vou falar cabos, porque realmente é. É como se fossem cabinhos que estão dentro dos seus... das estruturas do neurônio, né, dos dendritos, aqueles bracinhos dos neurônios. Lá dentro tem os microtúbulos que funcionam para passagem de informação, né? Você pode pesquisar uma imagem no Google, você vai achar. E a Archer Theory, que foi sugerida por Roger Penrose e Stuart Hameroff, diz que acontece ali, né? E eu posso definir com mais detalhes depois, mas basicamente eles dizem, né, que existem nesses microtúbulos o que produz a consciência, segundo eles, né? Que você tem, obviamente, uma estrutura, um ambiente químico ali. E nessas regiões desse ambiente químico, você tem, obviamente, partículas que vão ter efeitos quânticos ali. Tudo na química só pode ser explicado por física quântica na prática, né? Ao contrário! E no geral, os microtúbulos têm uma estrutura meio que hexagonal, né? E aí eles definem uma configuração, né? Nessas estruturas tubulares hexagonais que define como como a consciência poderia emergir nesse sistema, né? Então o paper dele se chama, vou deixar na descrição, Consciousness in the Universe, a Review of Archer Theory, né? Pelo Hameroff e pelo Penrose. E é uma teoria que ela tem um ambiente, assim, é feito por pesquisadores importantes e ela tem sim seu valor. Ela não foi confirmada ainda, não tem como confirmar ela. E na verdade, tem papers que até dizem que ela não é verdade, que dizem que na verdade ela é impossível também. Então, até num capítulo recente de um livro que a gente escreveu, eu falei sobre isso, né? Que parece ter problemas de decoerência nesse contexto. Tem uma tese, por exemplo, da Rosa Pingueri e do Farber, Quantum Models of the Mind, are they compatible with the environment requirements? Então o problema principal nesse contexto é a decoerência, né? Se você tem tanto calor no cérebro, tipo, temperatura ambiente da vida, você já cria decoerência, né? Então no caso, Archer Theory não ia funcionar nesse contexto, né? A explicação dele de como a consciência funciona, né? Do Penrose e do Hameroff.
Tem coisas relacionadas ao ambiente hidrofóbico ali, que é importante para proteínas interagirem nesse sistema, e que, no caso, a decoerência não seria um problema. No paper que eu citei deles, eles lidam com esse problema da decoerência, respondem esses problemas com várias perguntas que eles mesmos fazem. Então eles fazem uma série de perguntas e vão respondendo com relação a essa teoria, né? Então, a gente poderia falar sobre isso com mais detalhes, né? Mas tem uma parte, por exemplo, na página 69 do artigo deles, tá na descrição, eles falam sobre esse problema da decoerência dos microtúbulos, né? Então, as explicações deles são muito boas, ainda assim, não é uma teoria validada. E é mais do que você acha, né? Alguma pessoa vai acreditar mais na Archer Theory, outra pessoa não. Porque tem muitos artigos contra a Archer Theory, né? E que tem evidências legais, né? Mas no momento, nenhuma teoria é a melhor. Tanto em teoria da integração da informação, Archer Theory, entre outras importantes que a gente não citou, não são tão boas para explicar como a consciência emerge, né? Então, seja você um dualista, né? Que acredita que além da parte física tem outras coisas, ou algum outro monstro, né? Você não tem um consenso e nem alguém que chegou perto de explicar como a consciência emerge de forma científica, de forma matemática ou computacional, né? Seja lá o que significa. Principalmente do ponto de vista matemático, né? Eu já citei em outro episódio, né? Mas eu tenho que citar de novo a tese do Silva. Acho que é Gabriel Silva. Que eu vou deixar na descrição. Sobre que para para explicar como a consciência emerge, a gente tem que tentar explicar ela de forma mais matemática, né? Que talvez uma nova matemática deveria ser criada para explicar a consciência, né? Que teria que ser derivada de topologia. Normalmente, os livros sobre esse contexto de matemática no cérebro são usando topologia e teoria dos grafos, acho, em português, Graph Theory. Então, para descrever as conexões entre neurônios, porque nada é global de uma vez. São seções do cérebro que conjuntamente se comunicam, grupos de neurônios, e não existe como um todo de uma vez. São áreas que se comunicam para determinadas funções, né? Como andar, falar e tal. Até quando você vai ver num PET scan ou fazer uma ressonância magnética no cérebro, você vai ver que áreas vão estar mais acesas do que outras, né? Com neurônios apitando. Eu vou falar apitando, é que em inglês é fire, né? Eu falaria isso em inglês, mas no caso, neurônios dando gatilhos, né? Não sei como é em português, a gente fala fire em inglês. Firing, né? Que eles estão fazendo alguma coisa, né? Passando informação por aí. Entre si, né? No caso, se comunicando nesse contexto elétrico, né? Entre si para passar informação e tal, e fazer as funções que eles devem fazer, né? Mas no geral, o problema da consciência não foi resolvido. A gente sabe que é no cérebro, né? Obviamente, há muito tempo, mas não foi resolvido. Mas é bom saber que na filosofia grega, né? Teve pensadores que acreditavam que já era no cérebro. Então, obviamente a neurociência é um tema novo, comparado a outros, como a própria matemática, ou o estudo da linguagem, linguística e tal, história, a própria medicina. Imagina pra medicina, né? Tantos anos a medicina, não sabia nada sobre o cérebro, né? Sobre doenças que afetavam o cérebro, né? Como coisas como epilepsia, esse tipo de coisa. As pessoas não sabiam como acontecia, né? Embora você veja em Hipócrates, por exemplo, já algumas descrições legais, ninguém tinha uma explicação tão boa quanto hoje, né? Então o avanço nessa área biológica, né? E biomédica tá bem melhor, obviamente. Então, mas essa parte de descrever a consciência
é uma questão complexa. Do ponto de vista teológico, tem uma coisa que poderia ser chamada de... seria o problema da alma, né? Da parte que a gente não consegue explicar da consciência do ponto de vista físico, né? Então tem a parte física que é fácil, né? Então essa área aqui faz isso, essa área aqui faz isso. Então isso daí é fácil fazer, isso a gente já fez de forma até legal. Então você consegue entender que a área de Broca, a área de Wernicke é relacionado à interpretação de linguagem, de processamento de fala, geração de fala, né? Se tem uma área que chama homúnculos, por exemplo, na parte superior, relacionada a movimentos dos braços, pernas, nariz, cerebelo, que é importante para, junto com a basal ganglia, né? Para movimentos físicos, né? Para também memória desses movimentos. Enfim, V1 que tá visão. Enfim, a gente consegue saber áreas importantes para várias coisas, né? Se você pega a parte as regiões ao redor do tálamos, né? As regiões tamalocórticas, se você desliga elas com coisas como prosofol, você faz o cérebro desligar, né? Então, mas entender isso não é o suficiente. É importante mais coisas, né? É importante que a gente entenda mais como a coisa funciona por baixo dos panos, né? E eu creio, na minha opinião, que quem vai resolver isso é a parte neurocientífica, experimentos neurocientíficos, biomédicos, né? E depois explicar esses experimentos do ponto de vista matemático, né? Eu tenho visto teses recentes sobre matemática no cérebro, né? E livros, mas não é tão forte quanto deveria. Tem jornais de Computational Neuroscience, né? Neurociência computacional, mas não é um tema tão grande quanto poderia ser. Principalmente quem é da ciência da computação, né? É que normalmente quem é da ciência da computação ou pra IA, ou vai pra indústria, ou vai fazer site, né? Então, pelo menos no Brasil eu vejo isso. Então, esse é o problema, né? Ninguém quer fazer esse tipo de... Tipo, ciência... Quem você já viu que estuda neurociência computacional? Não são muitas pessoas, né? Mas... Tipo, toda a vida, no caso, né? Mas acho que uma área muito interessante e talvez seja uma das mais importantes do ponto de vista da relação da biomedicina e da ciência da computação, né? Mas no geral era isso. Espero que esse episódio tenha sido útil, né? Eu dei um pitaco aí na parte moderna, mas no geral o encefalocentrismo focava no cérebro, né? Como a série dos pensamentos, e vários pensadores acreditavam nisso. E o cardiocentrismo que era no coração, ou outras partes, né? Seja ar, pneuma, diafragma, no pulmão, enfim. Mas o que importa é que a neurociência tem avançado e eu tomara que ela avance cada vez mais pra gente conseguir explicar como as coisas funcionam, né? E até do ponto de vista da inteligência artificial, né? Eu creio que vai melhorar se a neurociência também melhorar. E explicar as coisas de forma mais matemática, principalmente. Então é isso, até o próximo episódio.